Boa noite a todos, graça e paz. Será que é a diferença das cadeiras? Parece que está mais vazio hoje. Acho que as cadeiras, o meio aqui. Vou pregar, vou ficar aqui um pouquinho, daí hora eu vou ficar aqui. O pessoal fugiu do meio aqui, mas não tem problema, vamos tentar. Eu quero falar com você nessa noite sobre os encontros transformadores. Eu estou numa série porque eu tenho sentido a necessidade de termos encontros que possam transformar a nossa vida. Tenho sentido a necessidade de experimentarmos cada vez mais essa água da vida, cada vez mais termos acesso à fonte, porque nós estamos necessitados da graça, do amor, da bondade, da alegria, de tudo aquilo que flui dessa fonte. E às vezes nós sabemos quem é a fonte, sabemos da fonte, sabemos aonde a fonte se encontra, sabemos tudo, mas de alguma maneira tem faltado, às vezes, esse encontro. E eu, por conta disso, comecei a falar sobre esses encontros. E quinta-feira passada eu falei sobre Nicodemos, que é falando sobre o novo nascimento. E hoje eu quero falar sobre praticamente o oposto de Nicodemos, embora que tenha algumas coisas semelhantes a Nicodemos, mas, por exemplo, Nicodemos era um fariseu, era um cara um doutor da lei, extremamente intelectual da época, conhecedor da lei. Então, algumas coisas, essa outra pessoa que eu vou falar nessa noite, tem a ver com Nicodemos. Porém, a diferença é que Nicodemos já tinha uma simpatia sobre Jesus. Ele que foi até Jesus, ele percebeu que tinha algo de especial ali em Jesus. Ele percebeu a sua necessidade desse encontro. Ele, assim como muitos de nós, muitas pessoas percebem uma necessidade. Você conversa com as pessoas falam: nossa, eu preciso ir para a igreja, eu preciso, pede oração. As pessoas muitas vezes elas percebem a sua necessidade, mas tem outros que não. Tem outras pessoas que se sentem: não, eu estou bem, está tudo tranquilo. Pelo contrário, eu estou melhor que todo mundo, eu estou no caminho certo. E hoje a personagem que eu quero falar é mais ou menos essa pessoa aí. E talvez a gente se identifique. Eu, enquanto ministrava, veio muitas pessoas no meu coração, e eu creio que no final dessa ministração, uma das coisas que eu quero no final, que a gente possa pensar, que o Espírito possa trazer pessoas como essa no nosso coração, para que a gente possa, no final, estar orando por pessoas como essa. Talvez a gente se identifique em algum momento com essa pessoa. Talvez a personagem mais importante do Novo Testamento, talvez a personagem mais importante do cristianismo, porque o responsável pelo Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por causa que um dia ele teve um encontro transformador. E o que eu queria falar é sobre o apóstolo Paulo. Antes de apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para nós lermos em Atos capítulo 9, vamos ler do versículo 1 a 19, por favor. Eu vou evitar me alongar na introdução para a gente tentar tirar algumas lições muito preciosas aqui. Atos capítulo 9, vamos ler o versículo de 1 a 19, por favor. Eu vou ler, depois eu vou começar a falar alguma coisa sobre Paulo, sobre Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava, enquanto a igreja crescia, enquanto
acontecia perseguição, mas enquanto a igreja era perseguida, a igreja crescia, enquanto a igreja se expandia, ainda tinha perseguição, e Paulo era um dos mais assim ferrenhos, o inimigo número 1 da igreja. Enquanto a igreja se desenvolvia, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ou contra a igreja de Cristo. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Paulo não se contentou em ali ficar em Jerusalém, porque ali a igreja já tinha sido dispersa, porque ali a igreja muitos já tinham sido mortos, mas Paulo sabia que a igreja, por onde passava, ela se multiplicava, ela crescia, e Paulo, eu preciso perseguir essa igreja por onde ela vai, ela está indo para Damasco, eu preciso ir atrás para tentar combater essa igreja. Então Paulo não só fica contente de acabar ali em Jerusalém, matar os cristãos ali em Jerusalém, mas ele pede para ir para as outras cidades, ali no caso de Damasco, para tentar prender, para tentar matar cristãos ali. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver mais nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu Ananias. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Espera aí, Saulo já, em 3 dias, ele já tem uma experiência ali no caminho. Ele está 3 dias cego, sem comer, sem beber, ele está ali jejuando, orando já, 3 dias ali sem saber, mas ele já está tendo revelações, já está recebendo visão de Deus ali, e ali falando... Deus falando com Ananias, numa visão, Saulo já recebeu uma visão de Deus, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, todos os seus discípulos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Meu querido, essa é uma das histórias mais impressionantes, é aquilo que
talvez uma das maiores conversões do cristianismo e uma mudança imensa, porque Paulo, ele se transformou no maior missionário, no maior implantador de igreja, no maior escritor, no maior pastor, no maior mestre da época. Ele escreveu muitas das cartas, mais da metade do Novo Testamento. Não só isso, ele, como o próprio texto ali fala, ele falou perante reis, ele falou para reis, para governadores, para multidões, para muitas pessoas. Ele falou para gentios, falou para judeus, ele passava de cidade, ele chegou até a Europa, saiu ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, e chegou até os confins da terra levando o evangelho. Mas esse homem, ele antes de se tornar esse apóstolo Paulo que a gente fala, eu queria passar um relato para você ter uma noção. Saulo era um judeu que a gente pode chamar de puro sangue. Atos 22, 3 diz que, eu não vou ficar falando, eu vou citar alguns textos, mas só para você, se você quiser anotar, mas Atos 22, 3 diz que ele estudou com Gamaliel, um dos maiores rabinos da época, neto do rabino mais famoso da época, que era Hilel. Em Gálatas 1,14 diz que Saulo, era o destaque dentre os da sua idade, no zelo, na tradição, na cultura. Ele era extremamente zeloso na tradição, ele fazia parte dos fariseus e ele era dos que, em vários outros textos, fala que ele sempre saía acima. Quais são os melhores aqui, os melhores alunos? Saulo, ele está acima. Saulo de Tarso era o inimigo por conta de todo o conhecimento dele. Ele se transformou no inimigo número 1 da fé cristã, porque para ele Jesus não era o Messias, porque segundo a tradição, Messias seria um rei poderoso que ia tirar o povo judeu do Império Romano, do tacão de Roma, aquele sofrimento, e não um carpinteiro, uma pessoa simples que falaria de amor, que seria crucificado, morreria. Então, de acordo com os fariseus eles se transformaram nos opositores de Jesus, e se Saulo era o fariseu, ele se transformou no perseguidor, no inimigo número 1 da fé cristã. Ele começou a perseguir não só os cristãos, mas a própria igreja, o próprio Cristo. Tanto é quando Jesus fala, Saulo, Saulo, e Saulo pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo era considerado uma fera selvagem. No próprio texto fala que Paulo ainda respirava ameaça. Esse termo, respirava ameaça, é como se fosse um animal selvagem quando está prestes a pegar a sua presa, e ele fica naquela respiração de ataque ali. 1 Timóteo 1,13 diz que Paulo era blasfemo, perseguidor, insolente. 1 Coríntios 15,9 diz que ele era menor dos apóstolos. Ele fala que ele era o menor dos apóstolos porque perseguiu a igreja de Deus. Atos 8,3 diz que ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Atos 9,21, ele exterminava. Essa palavra extermínio, ele matava, ele destruía os discípulos de Jesus em Jerusalém. Atos 22,4, ele perseguia a religião, não só as pessoas, mas toda crença, não só as pessoas, mas a crença. Atos 26,9 diz que ele perseguia o nome de Jesus. Ele não só perseguia as pessoas, a crença, mas o próprio Jesus. Ele tinha ódio das pessoas, dos cristãos, da crença, de Jesus. Ele era um opositor ferrenho disso que a gente chama de cristianismo.
E ele tinha total condição, porque ele era o cara, um dos maiores intelectuais da época, ele era um cara que tinha uma moral, na época ele chegava diante dos sacerdotes, diante de todo mundo lá, ele pedia carta, tinha cidadania, ele falava um monte de idioma da época, ele era poliglota. Então, pensa num cara extremamente difícil de ter como inimigo. E esse cara era inimigo de Cristo. Ele era inimigo. Você imagina hoje a igreja ter um inimigo desse daí? Falar assim, nossa, um cara desse quer fechar a igreja. Um cara desse quer destruir a igreja. Um cara desse quer destruir... ia ficar muito complicado. E às vezes a gente começa a pensar, quem são esses? Será que hoje a gente pensa em pessoas como esse? Porque essa é uma pessoa que a gente poderia falar assim, essa pessoa jamais vai ter um encontro com Jesus. Essa pessoa jamais vai se converter. Paulo era o típico, olha, não adianta conversar, não adianta querer explicar, não adianta orar, não, vamos orar para ele, não, ele vai orar, não adianta ele perceber, porque por diversas vezes ele participou de testemunhos de fidelidade, ele chegar para o povo de Deus, para os cristãos, falar assim, você nega Jesus, ou se você não negar Jesus, você vai morrer. Ele presenciava a fidelidade, nós preferimos morrer, aquilo podia mexer com ele. Ele fala assim, esse povo, o que acontece? Não, ele simplesmente matava, simplesmente prendia, nada parece que penetrava naquele coração, um coração duro. E hoje a gente tem tanta gente que a gente olha, já falei, já orei, é algum parente, é algum amigo, ou é alguém que a gente assiste, é alguém que a gente olha. Eu fico assim, preparando isso, porque a gente fica... eu já pensei em algumas pessoas, não só na cidade, mas já pensei na televisão, porque você vê o que a conversão de um homem desse faz na história. A mudança radical da história, por causa da conversão de um homem desse. E às vezes a gente fica aqui, a gente passa por Pirajuí, a gente às vezes olha para algumas pessoas e fala assim, já pensou se essa pessoa se convertesse? Mas daí no mesmo tempo que a gente fala, mas a gente já vem, nossa, mas acho que é impossível. E daí eu estou falando, não é assim, impossível. A gente passa, às vezes, é uma pessoa que está presa nos vícios, que está aqui faz 20 anos, que está na rua, fala assim, essa pessoa já tentaram fazer de tudo, já levaram para casa, família já tentou, e nada, não tem como, para essa pessoa não tem salvação. Mas daí você imagina, mas já pensou se tivesse um encontro transformador, o impacto que seria para a sociedade, para Pirajuí? Daí você fala assim, a gente começa a pensar em algumas pessoas, a gente começa também a se sentir tão impotente. Às vezes em casa, a gente olha para um pai, fala assim, nossa, meu pai, ele com essa cabeça, eu ouvi isso daí de um jovem, falou assim, olha, eu estou orando, minha mãe tem certeza que vai, minha irmã assim, mas meu pai, eu não tenho esperança não. Daí eu falei assim, na hora eu falei, não, a palavra tem promessa para a gente, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas você não conhece Ele. Daí eu preparando isso, eu falei, ele eu não conheço, mas pelo pouco que eu conheço um pouco do relato da vida de Paulo, não sei se ele é mais complicado que Paulo. Então eu queria que a gente já começasse, será que nós não temos pessoas assim na nossa família? Será que nós não temos pessoas assim no nosso trabalho? Será que nós não temos pessoas na nossa cidade? Será que nós muitas vezes não estamos nos contentando com, falei uma vez, orei, isso é complicado, e a gente está esperando, Nicodemos
Pelo menos foi até Jesus. A gente está esperando as pessoas virem até a igreja. Nós estamos esperando alguma coisa, mas nós mesmos estamos assim. Depender da gente, Paulo vai ser sempre Saulo. Partindo disso daí, Paulo, um homem impossível, a fera indomável. Quantos Paulos estão por aí? Paulo não busca a Cristo. Paulo persegue a Cristo. Diferente de Nicodemos, Paulo não se impressiona com Cristo, não vai até Cristo querendo saber. Paulo vai até os cristãos querendo destruir, matar. Porém, quem falou que Deus precisa que alguém vá até Ele? Ele vai até as pessoas. Quem falou que Ele precisou esperar que as pessoas fossem até Ele? Ele desceu e veio até as pessoas e veio morrer numa cruz para que, desde Paulo, a Nicodemos, a mulher do fluxo de sangue, a Maria Madalena, até a Maria, que era aquela que se prostrava diante dele, como eu falei, a transformação é para todos. Nós não precisamos ficar medindo possibilidades, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, as pessoas podem falar mal dele, as pessoas podem não acreditar nele, porque ele não depende de ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? E nossa, está fraco hoje, hein? Agindo Deus, quem impedirá? Acho que é algo basiquinho mesmo assim. Meu querido Saulo, aqui escrevi algumas coisas aqui, vou tentar ver aqui. Paulo estava cansado, como homem, deixa eu ver aqui onde que eu escrevi tanta coisa. Paulo não se converteu, foi convertido, não buscou a Deus, foi achado por ele. Paulo estava caçando os cristãos para os prender, mas Cristo o caçou para o libertar, para o salvar. Quantas pessoas equivocadas, presas nos seus conceitos, porque Paulo tinha convicção que ele estava fazendo isso na maior das boas intenções, ele estava defendendo a sua fé, a sua convicção. Para ele, Jesus e aquela seita, no caso o caminho, os cristãos estavam errado de acordo com o ensino, de acordo com a lei de Abraão. Paulo tinha estudado, tinha feito, se dedicado, e aquilo, Jesus era uma ameaça, os cristãos eram uma ameaça. Então Paulo se colocou como um defensor da fé do Deus de Abraão, de Isaac. Paulo estava cego, Paulo estava obscurecido, estava tentando fazer aquilo que era o melhor. Porém, quantas pessoas estão, de alguma maneira, lá, crendo que estão fazendo melhor, mas estão obscurecidos nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas crenças, e às vezes eles estão lá achando, estão criticando, estão falando mal, estão denegrindo, estão ressachando, estão perseguindo. Mas eu quero dizer que essas pessoas, elas não estão alheias ao olhar de Deus. Elas não estão, de alguma maneira, isentas da hora que Deus falar assim: pronto, eu quero agora essa pessoa, porque antes de cada um de nós nascermos, Deus já tinha um plano para cada um de nós. E não existe impossíveis para Deus. Aqui não existe pessoas impossíveis para Deus. Quando Deus quer salvar alguém, Ele manifesta o seu poder. Aqui é muito interessante como que Ele usa. Paulo não daria para ser na conversa.
Paulo não daria para, peraí, vamos conversar, Paulo. Não, vamos dialogar, vamos tentar peraí, pega quem que é o cara mais intelectual do cristianismo hoje. É Pedro, que conviveu ali com Jesus. Chama lá todos os discípulos, chama os 11 discípulos lá, vamos tentar fazer uma reunião com Paulo. Não adiantava. Sabe o que acontecia se colocasse Paulo diante dos discípulos? Paulo ia mandar prender e matar os 11, então não tinha jeito. Agora quem falou? Porque muitas vezes nós ficamos aqui, o que a gente pode fazer para salvar? O que a gente pode fazer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu querido, quando Deus quer salvar, Ele não precisa de mim nem de você. Ele faz, Ele começa a agir, Ele manda uma luz brilhar na cara da pessoa, Ele deixa a pessoa cega. Eu escrevi algumas coisas aqui. Quando Deus quer fazer, quando Ele quer salvar, Ele toca na perna de uma pessoa, deixa manco, assim como Ele fez com Jacó. Ele leva uma pessoa orgulhosa, vaidosa, como fez com Nabucodonosor. Ele leva uma pessoa dessa a ficar isolado num campo, faz com que uma pessoa dessa se torne num bicho. Ele faz com que uma pessoa, um rei como Manassés, seja colocado em ganchos dentro dele. Ele leva um profeta como Jonas a ser lançado no mar, engolido por um peixe. Ele leva o apóstolo Paulo, o cara mais poderoso da época, a se tornar um cego caído no chão. Ele faz o impossível quando ele quer salvar alguém. Agindo Deus, ninguém pode impedir. A gente não precisa, e aqui vai pastor, a gente precisa ganhar Pirajuí, como que a gente vai fazer? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falo, Deus quiser salvar, é num piscar, é num terremoto, é numa ação poderosa, é num vento impetuoso, é num barulho extraordinário, é em algo que Deus faz e tira as estruturas do ser humano, porque aí começa, porque tem gente, meu querido, que se não for assim, não adianta conversar, não adianta ler texto, não adianta mandar mensagem, não adianta você provar por A mais B, não adianta, não, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aqui está algo que eu queria tocar, para que haja mais conversões. A conversão é algo sobrenatural, como eu falei com Nicodemos. O novo nascimento, assim como a gente não vê, às vezes nós estamos tentando produzir novo nascimento, às vezes nós estamos tentando produzir mudança, às vezes nós estamos gritando, às vezes nós estamos falando, nós estamos aconselhando, nós estamos tentando, mas não acontece, porque não é produção humana. Transformação é produção divina, é algo sobrenatural. E daí o que nós precisamos fazer? O que a igreja primitiva fazia? Ela orava, enquanto havia perseguição, enquanto havia morte, ela orava, ela jejuava, enquanto um era preso, outro era morto, a igreja ia lá, se reunia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A gente tem muito hoje estratégia, mas pouca oração, pouca perseverança na palavra, pouca perseverança no jejum, pouca perseverança naquilo que é espiritual. A gente tenta fazer aquilo que nós não conseguimos fazer e deixamos de fazer aquilo que cabe a gente fazer, que era simples, orar. A gente quer tentar convencer pessoas, a gente quer tentar produzir salvação. Era só a gente se submeter ao Espírito Santo e falar: Senhor, é o Senhor que faz, o Senhor pode, em vez de eu ficar falando, em vez de eu ficar gritando, em vez de eu ficar fazendo, eu vou orar, eu vou buscar, porque daí a pessoa pode estar lá longe, o Senhor pode mandar um vento, o Senhor pode mandar uma luz, o Senhor pode usar situações, pessoas, o Senhor pode usar coisas sobrenaturais para que aconteça
conversões, para que pessoas sejam transformadas, e pessoas que até ontem eu achei que seria impossível, mas era impossível para mim como filho, era impossível para mim como pai, era impossível para mim como pastor, era impossível para a gente como igreja, mas para o Senhor nada é impossível. Meu querido, olha, e Deus, Ele sabe como agir com cada um. E eu quero dizer aqui, eu senti muito isso daí. Eu sinto que conversões vão começar a acontecer aqui. Agora, como vai acontecer? Pessoas serão confrontadas. Pessoas vão começar a enxergar uma luz. Pessoas vão começar a cair no chão. Pessoas vão começar a perder a visão. Pessoas vão começar a perder as suas estruturas naturais. Isso a gente fala por quê? Porque eu quero dizer que nós estamos tão apoiados no natural que a gente não consegue enxergar um palmo de espiritualidade na frente. A gente vem aqui, a gente começa a orar, começa a querer, parece que tem um bloqueio. O Japa falou, um dia eu sentia que no culto das mulheres aqui, a coisa fluindo, mas eu já tinha, antes do culto das mulheres, às vezes eu sinto, falei isso daqui no culto do fluir do rio, a gente, assim, às vezes a gente sente pessoa querendo. Eu não estou falando assim, pastor, a gente quer, eu sinto que a igreja está querendo, mas eu sinto que você vai saber, você vai se identificar com aquilo que eu estou falando, você está querendo, mas você está assim, ó. Parece que não acontece. Você ouve o pastor falar, vamos, sinta a presença de Deus, está assim, ó. Parece que não acontece. Parece que tem uma barreira. Parece que tem um bloqueio. Daí, o que está acontecendo? Daí a gente está aqui, parece que está faltando alguma coisa. Parece que daí eu falei, Deus, eu não produzo isso. A igreja não produz, é o Senhor, por isso que a gente está querendo ter esse, porque daí a hora que o Senhor produzir, meu Deus do céu, eu vou sair daqui transformado, eu vou sair daqui, assim, quando eu falo sair transformado, né, a gente vai, levitando, soltando raio pela mão, não, eu vou sair daqui sem prazer pelo pecado, eu vou sair daqui querendo orar, eu vou sair daqui amando mais o Senhor, eu vou sair daqui priorizando o teu reino, eu vou sair daqui percebendo que eu sou um representante do teu reino, eu preciso agir como Saulo, eu preciso agir como Pedro, eu preciso agir como Elias, eu preciso agir como pessoas que eram impactados pelo Senhor, e a vida passava a ser o Senhor a prioridade. Agora a gente vem, a gente ouve, a gente faz, a gente quer, mas parece que sai lá, parece que, poxa, não consigo, pastor. É um negócio, é uma luta diária, e é uma luta diária mesmo, o problema não é a luta diária, o problema é que parece que a gente perde essa luta diária. A gente perde amanhã, perde depois da manhã, a gente está sempre, parece, perdendo. Fala, o que está acontecendo? Por que você vê essa turma ganhando, vencendo, enfrentando perseguição, luta, batalha, mas eram mais do que vencedores, e a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mas isso é produção divina, nós somos mais do que vencedores por Ele, é o Espírito Santo, por nós mesmos. Por isso que eu estou falando, e essa mexeu muito comigo, como que Paulo é transformado, como que esse cara, esse cabeção, no sentido de intelectualidade, como esse cara, no sentido de raiva, de animal, de ódio, de Jesus, que queria matar tudo, que tinha tudo, que era o cara que ele tinha o controle de tudo. Ele chegava nos lugares, ele conversava com as autoridades, me dá a carta, porque eu vou em tal lugar. Ninguém falava o que ele fazia, ele que decidia. Acho que agora eu quero ir para Damasco, dá a carta porque eu quero ir lá perseguir. Paulo, ele que decidia, ele que fazia, ele que escolhia, a vida dele era dele. De repente ele se torna servo, ele se torna escravo de Jesus Cristo, e agora ele não vai mais para onde ele quer, ele fala, eu vou aonde o Senhor me manda.
Ele fala, e ainda tem texto que ele fala assim, ó, eu não sei para onde eu só sei que o Espírito me fala onde eu tenho que ir, e ele fala mais ainda, que lá eu vou ter sofrimento, mas mesmo assim eu obedeço. Antigamente eu amava causar sofrimento, hoje eu amo sofrer por amor a Cristo. Como que isso daí acontece? Natural, não tem mais guerra de alguma maneira, algo mudou, mas sabe como que mudou? O dia que ele percebeu que a vida vai além dos livros, que vai além da espada, que vai além do dinheiro, que vai além da tudo aquilo que ele estudou a vida inteira, que vai além de tudo aqui que é natural. Um dia ele viu uma luz, e essa luz representa a glória de Deus. Um dia ele viu uma luz forte que deixou ele cego. E aí é muito interessante, porque quando nós enxergamos a luz de Cristo, geralmente nós ficamos cegos para as várias outras luzes desse mundo. Para muita coisa, e ele experimenta, mas de alguma maneira, ele fica cego, perde o apoio, tem que ser carregado, ele vai ao chão, aquele cara poderoso, ele leva um tombo, ele é carregado, ele fica num lugar vulnerável. Você vai agora, vão te falar o que você tem que fazer, fica lá, se não chega ninguém. E daí nesses 3 dias ele fica sem comer, sem enxergar, sem beber, ele só fica orando. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, eu estava perseguindo o Senhor. E o texto, você começa a ver, ele já nesses 3 dias, ele já começa a ter visão, ele começa a ver que vai chegar um homem, Jesus já começa a falar com ele, vai chegar um homem aqui que vai impor as mãos sobre você. Acho que Jesus falou assim, Saulo, você não sabia, mas eu já tinha um plano na tua vida. Ele, acho que ele já começa a se arrepender, mas, Senhor, mas eu matei tanta gente, olha, eu já te perdoei, eu vou transformar a tua vida, eu vou fazer isso. Eu acho que ali começou algumas coisas começaram a mudar, ali tudo foi diferente, mas porque teve um sobrenatural. Não foi ninguém falando, esse cara, se alguém tenta convencer ele, não ia rolar. Se alguém tenta, vamos na intelectualidade. Tem vezes que a gente tenta convencer os outros nos argumentos, tem vezes que a gente tenta convencer os outros com um culto bonito, tem vezes que a gente tenta achando que por mais que a gente faça aqui, por mais que a gente... Não, meu querido, se um dia Deus quiser salvar alguém, e aqui vai para um perfeccionista que cada vez que sai alguma coisa errada, algo terrível acontece dentro de mim, mas nada disso. Se Deus quiser trabalhar com alguém, pode entrar aqui alguém que vai olhar assim do começo, nossa, o som está feio, a luz está não sei o que, está calor, não sei o que, nossa, eu nunca mais venho na igreja. De repente um vento vai soprar nele ali, a coisa vai acontecer e ele vai perder o sentido ali, vai ter uma visão, vai ouvir uma voz e ele vai falar assim, rapaz, o que está acontecendo aqui? É Deus. É Deus. Isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer perto de você, pode acontecer com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas isso vai acontecer. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E essa palavra, quando eu falei no final, aqui eu já estou indo para o final, mas uma das coisas que eu falei, porque nós, como pais, como maridos, como esposa, a gente sofre muito quando a gente começa a perceber que parece que os nossos filhos, a nossa casa, parece que, nossa, não tem jeito. Meu querido, se teve jeito para Paulo, meu querido, tem jeito para todos da tua casa. Tem jeito, mais do que jeito. Deus quer, e quando Deus age, às vezes é nessa... E agora, só que eu quero um convite, eu quero fazer um convite para a gente
Eu fiz isso, eu fui na célula terça-feira e eu falei, nós precisamos abrir a nossa mente humana para o sobrenatural. Nós estamos muito racionais. A gente ora, parece que a gente ora, eu falei esses dias, eu orei, parece que eu não sinto algumas coisas, e eu falo assim, Senhor, eu não sinto um fluir, já orei, já senti um fluir maior de Deus, eu queria sentir, ver algumas coisas, e daí senti na hora, falei, se você não sentir, você não crê, se você não crê, você não vê, e assim vai. Ele falou, você precisa começar, independente de ver, de sentir. A Bíblia está aí, não é para sentir, para ver, é para ser crida na minha palavra. A palavra fala, a própria palavra fala dela mesma, que céus e terra poderão passar, mas as palavras de Deus jamais passam. Fala que Ele é fiel. E eu quero dizer, muitas vezes, as conversões não acontecem porque nós estamos querendo manipular as conversões. Não é natural, não é racional, é sem a gente perceber. A hora que cabe a nós, como igreja, como pais, como filhos, cabe nós orarmos. Cabe a gente orar e confiar na promessa de Deus, porque quer seja num tombo, quer seja num toque na perna, quer seja humilhando, quer seja tratando, quer seja agindo de qualquer maneira. E eu sinto de verdade aqui, meus queridos, que Deus vai começar a trabalhar, quebrar orgulho de muita gente. Tem muita gente que não se converte por causa de orgulho. Deus vai começar a tocar em áreas, Deus vai começar a tocar em áreas financeiras, Deus vai começar a tocar em famílias, Deus vai começar, mas você não tem medo, não, é porque é para bênção, é para bênção, não é para mal, não é para morte, já deixo essa palavra, não é para morte, porque senão vai falar, pastor está amaldiçoando, não, é palavra para vida, é para bênção. Pergunta para Jacó o que ele achou daquela perninha manca. Ele falou, para mim eu estou no lucro com essa perna, porque antigamente eu era Jacó com uma perna boa. Jacó, eu era um enganador com uma perna boa, agora eu sou um príncipe de Deus, eu sou Israel com uma perninha manca. Eu prefiro viver as promessas, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu trocaria, você podia tocar na outra. Eu quero dizer que Deus toca em algumas coisas, para que a gente possa começar a viver o sobrenatural dele, tirar os nossos apoios naturais, as nossas estruturas, para que a gente comece. Ele já começou a fazer isso com o mundo. Para mim esse coronavírus aí não tem outra explicação, para começar a chamar um pouquinho a atenção, de leves, daqui é um detalhinho, mas para começar, tem texto em Eclesiastes que fala que ele faz essas coisas para chamar a atenção, para que o mundo tema, para que as pessoas o temam. Mas parece que ainda o pessoal está devagar ainda, mas eu tenho certeza que está chegando, meu querido. Está chegando o tempo da gente começar a ter esses encontros. E eu termino. Aquele que sempre estava no controle, agora estava vulnerável. Aquele que era altivo, independente, agora é submisso, dependente. Antes da conversão, ele que decidia, agora ele passa a ser guiado. Tem algumas evidências, mas eu quero deixar, talvez quinta-feira que vem eu vou falar sobre o que esse encontro, essa conversão gerou em Paulo. O que Paulo virou, porque eu quero que eu e você viremos o que Paulo virou, depois desse encontro, essa transformação. Mas hoje, eu termino por aqui, porque eu quero de alguma maneira, que a gente pudesse trazer à memória algumas pessoas agora. Depois eu quero que o louvor venha aqui, para que a gente pudesse cantar uma música. Mas eu sinto, olha só, uma coisa para a gente perceber, coloca aí, Jó 9:4, e depois Atos 26:14.
Jó 9:4 e Atos 26:14 depois, porque Paulo, às vezes a gente acha assim, foi assim, Saulo foi nessa viagem, mas Deus já estava trabalhando com Paulo, em cada prisão, em cada assassinato, em cada maldade que ele fazia, em cada perseguição, em cada confronto, em cada testemunho que ele ouvia, em cada... Deus estava trabalhando com ele. Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor, tem uma versão que fala quem quem o contendeu com Deus e teve paz. Eu digo isso porque de alguma maneira vai ser no próximo texto. Tem muita gente, talvez você é testemunha disso na sua casa, na sua família, com amigos, na sociedade, pessoas que elas ouvem o Evangelho, pessoas que elas têm acesso a isso, e de alguma maneira elas resistem, elas vão ficando nervosas, parece que vai se irritando com o Evangelho, de alguma maneira, parece que vai perdendo a paz, porque é difícil contender contra a palavra, contra aquilo que Deus tem, e eu quero dizer que Deus tem, eu sinto que Deus tem um turbilhão de conversões aqui nessa cidade, para nossa família, eu sinto que está sendo derramado algo aqui para explodir, mas por conta disso, parece que vai ficando mais complicado algumas coisas, parece que vai aumentando a tensão na família, parece que vai aumentando algumas coisas, e parece que tem situações que parece que vai piorando, você vai falando, nossa, parece que não era tão arredio com algumas coisas. É porque quem fica resistindo ao Evangelho, ou a Jesus, ou a palavra dele, ou a conversão, vai ficando cada vez mais incomodado, mais revoltado, parece que vai tendo mais problema, vai se afundando em algumas coisas, e quem está perto vai sentindo. Pessoas que têm familiares, até mesmo que vêm na igreja, mas que não se posiciona, parece que a coisa vai ficando cada vez mais complicado, mas porque quem vai resistindo, e daí a versão lá quando Jesus fala para Paulo, nesse texto que nós lemos no capítulo 9, ele não fala, mas lá na frente, no capítulo 26, quando Paulo está dando testemunho, capítulo 26, versículo 14, coloca aí para mim, por favor, que tem a ver com esse texto aí, o que eu estou querendo dizer. Todos nós, Paulo está falando da experiência dele, todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Tem algumas versões que falam, duro é para você, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era aquilo que usava para domar touro bravo, era uma agulha, uma ponta, que ficava ferindo os animais bravos, servia para domar. O que Jesus está falando nesse encontro, Saulo, não adianta você ficar resistindo, dura para você, cada vez, porque Deus está falando com Saulo ali, falando, Saulo, quando você viu Estevão ser apedrejado e você estava consentindo, eu já estava cutucando, eu já estava te agulhando, a tua consciência, a tua alma já estava sendo aguçada, agulhada ali, ferida. E daí a hora que você entrou em outra casa e viu mulheres, homens, e você prendia e você ficava feliz, mas no mesmo tempo você já ouvia uma voz dentro do seu coração falando, e aquilo te machucava, mas você ficava com raiva, aquilo já era o meu
aguilhão já cutucando você, e aquilo você ficava com mais raiva, daí você ia, não, eu preciso prender, eu preciso fazer, você ficava com mais raiva, Paulo, não adianta você lutar comigo, Paulo, ninguém, quem contendeu com o Senhor encontrou, teve paz. Por isso que tem muita gente que resiste, chega a ficar com raiva, fica bravo, vai para filosofia, vai para 1000 estudos, vai não sei o quê, e fica, você chega lá no final, não encontrou, está lá, o espinho está lá, o ferrão está lá, é Deus falando, não adianta. Eu sou o Deus que te criei, eu sou o Deus que te criei para a minha glória, eu tenho um plano na tua vida, não adianta você resistir. Então o que eu quero falar para você, meu querido, às vezes nós vemos situações, parece que piorar, na verdade é o aguilhão do Senhor, tocando em corações, que às vezes vão se endurecendo, mas não se preocupa não, porque ninguém pode resistir o Senhor, ninguém pode contra um Deus que quando Ele fala, os mares obedecem, os peixes obedecem, quando Ele fala, o céu obedece, a chuva obedece, o sol, os astros, o mundo todo, o ser, obedece a sua voz. Não vai ser um parente, não vai ser uma cidade, não serão alguns intelectuais, não serão algumas pessoas que vão impedir o plano dele, que ele tem para realizar na tua família, na tua vida, na vida dessa igreja, na vida dessa cidade. Cabe a nós, sabendo disso, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Saulo, o touro indomável, foi domado pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que o criou, que o capacitou, que deu tudo aquilo para ele, para que um dia, na hora certa, no tempo dele, pudesse se tornar aquilo que Deus planejou desde a eternidade. Eu quero dizer que não vai ser diferente com o teu filho. Quero dizer que não vai ser diferente com o teu pai. Quero dizer que não vai ser diferente com as pessoas que nós amamos. Eu quero dizer que não vai ser diferente com algumas pessoas que nós olhamos na nossa cidade e às vezes é impossível. Agora isso não é uma palavra para a gente, e aí? E aí? Vamos esperar aqui? Não, porque quando aconteceu isso, tinha um Ananias, tinha uma igreja preparada para ir lá e receber, uma igreja que estava no mesmo nível, recebendo visão, porque Ananias, Jesus apareceu para ele numa visão. Pensou se depender será que Jesus começar a falar, faz isso, faz aquilo, a gente, como que é? Ou a gente está igual Samuel, a gente, quem está chamando? A gente não está acostumado. A gente precisa começar a orar, falar, Senhor, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber as visões, eu quero me preparar para receber os Paulos, porque daí, nossa, será? Paulo é aquele cara. Não, uma igreja preparada, a igreja primitiva estava preparada para esse tipo de milagre. Será que nós estamos preparados? Eu quero dizer, ainda não, mas nós precisamos, talvez por isso, e aqui talvez por isso, ainda não tenha acontecido algumas conversões dessa, porque talvez a igreja não tenha estado preparada, não tenha sido preparada para isso, mas como Deus é maravilhoso, Ele está às portas, eu estou pronto para derramar, é só vocês se colocarem para orar, para buscar a minha face, porque mais do que vocês, eu quero derramar da minha glória, da minha presença, do meu Espírito, para que vocês vivam o verdadeiro avivamento, a conversão de muitas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Ministério do Louvor,
conhecer Jesus. Quero mais conhecer Jesus. Se coloque em pé aí, eu quero orar com você. Depois a gente vai cantar essa, prosseguir em conhecer Jesus aí. Meu querido, eu tenho procurado falar que eu mais tenho desejo de ir além. Falei, nós já vivemos muita coisa, nós temos vivido palavra, não é de hoje. Essa igreja, os irmãos, vocês são uma bênção, não é de hoje. Eu sou produto, eu sou fruto dessa igreja, não é de hoje. Essa igreja é uma bênção, essa igreja... não tem nem o que falar, mas eu sinto que Deus, não é de hoje também, que está nos chamando a ir além do que nós temos vivido, além do conhecimento, Ele quer que a gente saia dos nossos apoios, da nossa razão, da nossa consciência, e a gente fala, Espírito, eu quero viver, eu quero ir além, eu quero viver os teus milagres, eu quero começar a ouvir a tua voz, eu quero ter visões, eu quero ter revelações, eu quero aquilo que eu falei faz tempo, não sei, vocês lembram que teve uma época que eu estava vendo fumaça, só foi o pastor André fazer aquele churrasco, acabou com a minha graça lá, brincadeira, não foi aquilo, mas teve um momento que parece que a gente avança mais, mas daí parece que a gente recua. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem um sobrenatural para a gente, cura sobrenaturais. Você tem noção, você chegar numa casa ali do vizinho, o vizinho está, sofreu um acidente, está entre a vida e a morte, não, está lá a família inteira, ninguém crê em Deus, ninguém acredita em nada, não, já falaram, desenganaram, falaram que já mandaram para morrer aqui, e daí de repente você fala assim, não, eu creio num Deus que pode mudar a história, porque a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Então eu vou entrar aqui e vou dar uma palavra para que a vida entre nessa casa, para que a vida entre nesse corpo aí, comece a restaurar tudo. Já pensou, a família vai ser impactada, a família no outro culto vai estar aqui com você. Pensou quantas coisas quantas pessoas podem se converter por causa de uma libertação de um vício? Não, aquela pessoa não consegue deixar aquele vício, já fez tratamento, já foi internada, já não sei o que, mas porque você tem o Espírito Santo de Deus, e o poder que atuava em Jesus, quando chegava para uma pessoa e falava assim, eu te liberto agora, a pessoa ficava livre. Você tem esse mesmo Espírito habita em você. Se você fizer isso, a pessoa vai falar assim, nossa, não consegui isso com internação, com nada. O que é isso? Isso é o poder de Deus. As pessoas vão começar a perceber que existe algo diferente aqui, e daí o que não é você, não sou eu, não é pastor, não é igreja, mas é o poder de Deus, e as conversões vão acontecer. Talvez o teu filho um dia vai estar lá, desesperado, você vai fazer uma oração, e o desespero vai acabar, ele vai falar, o que aconteceu? O poder de Deus, é isso que está precisando. São tantas coisas que o Senhor está nos chamando como igreja, mas parece que é tudo muito longe, né? Parece que, isso é muito difícil, isso é impossível, a gente não vive mais. Por quê? Porque Deus mudou? Ou porque nós mudamos? É lógico que é nós, porque a palavra de Deus fala que Ele é imutável, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então que nós possamos tomar posse do sobrenatural, do Deus que faz o Paulo cair do cavalo, do Deus que realmente faz ainda pessoas que para o mundo é impossível ter um encontro com Jesus, mas pelo poder de Deus é possível, que para Deus todas as coisas, tudo é possível. Então eu quero pedir
Música